Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga novamente. Nesse nosso encontro assíncrono de hoje, nós vamos criar uma pequena aplicação com o Spring, onde a gente vai gerar um web service para que os usuários consultem livros pela internet, né? Então a nossa aplicação ela vai ter um acervo de livros para consulta e os usuários que quiserem consultar, eles vão poder consumir esse nosso web service. Quando a gente fala usuários, seriam, por exemplo, desenvolvedores de outras aplicações, né? Então, eles fariam uso dos recursos via requisições, REST, através do JSON, e se conectariam com a nossa aplicação para buscar esses dados dos livros, ok? Então, o que a gente vai precisar para montar a nossa aplicação? Nós temos que ter o Java instalado, o framework Spring. Vamos precisar de um banco de dados, então a gente vai trabalhar com o H2, que é um banco de dados bastante simples. E inclusive, como a gente vai só testar, a gente não vai precisar instalar nada no computador. A gente vai gerar o banco na própria memória RAM, tá certo? Para efeitos de teste funciona tranquilamente. E vamos precisar ainda de uma aplicação que vai fazer as requisições, né? Ela vai simular uma aplicação de terceiros ou usuário que tem lá o nosso endpoint, né? Ou rota. Então a gente vai criar os endpoints ou rotas para cada recurso da nossa aplicação. E aí a gente vai trabalhar com o Postman, que é um programinha gratuito que vocês podem baixar na internet, quem não tiver. Ou se você tiver um outro, como o Insomnia, por exemplo, existem vários no mercado. Basta utilizar um que permita você fazer requisições HTTP via JSON, ok? Então é isso que a gente vai precisar para trabalhar com o nosso projeto de hoje. O Spring, o banco H2 e o Postman para fazer as requisições, ok? Eu gostaria que vocês fossem dando pausa nesse vídeo e acompanhando na máquina de vocês. Então abram aí as ferramentas que a gente vai utilizar hoje e à medida que a gente for digitando o código e for trabalhando aqui, vocês vão acompanhando aí também, ok? Então vamos começar, vamos botar a mão na massa para a gente começar. Muito bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir aqui no navegador o start.spring.io, onde a gente vai aqui no Initializer criar o nosso projeto. Então eu criei aqui br.com.livreiro, né? Livreiro vai ser o nome do nosso projeto. Então você coloca aqui embaixo, ele já duplica. Aqui tem a descrição, você pode colocar se quiser, opcional. E aqui a gente tem as dependências. Então basta clicar em add dependências e você aqui tem as dependências que nós vamos usar. Serão essas quatro, né? O Spring Web, justamente para a parte de RESTful e outros recursos como o servidor Apache, Tomcat, que ele vai embutir, né, no projeto, a gente testar, a base de dados do H2, o JPA, que é um driver para persistência do Java, né? Então é um driver não, é uma API de persistência do Java, que permite que a gente lide dinamicamente com o banco de dados. Então dentro do próprio Spring a gente vai criar tabelas, fazer consultas, enfim, gerenciar todo o banco através da persistência do JPA dentro do nosso banco H2. E temos o Spring Boot DevTools, que é uma ferramenta que ajuda a melhorar a produtividade. Por exemplo, ele tem o Live Reload, onde qualquer mudança que você fizer no código, salvou, ele já atualiza lá no nosso Tomcat, né? no servidor, e também já salva lá e restarta para que fique aparecendo as modificações que a gente fez. Então, feito isso, clica aqui no botão Generate, ele vai gerar esse arquivo zipado, né? Eu já fiz aqui na minha máquina. E se você vier aí na pasta onde você salvou, você descompacta, no caso eu descompactei aqui, ó, livreiro, né, no Downloads. E aí a partir do Spring Boot, você vem aqui em File, Import, seleciona aqui Existing Maven Projects, Next, e aqui você vai pesquisar onde você colocou lá aquela pasta que você descompactou. Seleciona a pasta e clica em Finish. Eu já fiz aqui porque ele leva alguns instantes para importar, né, as dependências, os pacotes do Java, tudo direitinho. Então o meu já está aqui funcionando. Então eu tenho aqui a pasta main,
onde ele criou o pacote principal da minha aplicação, e eu tenho a pasta Resources, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar mais alguns pacotes. Então, a partir do pacote principal, você aperta o botão direito do mouse, New Package. Então, vamos criar aqui, ó, ponto controller. Então, eu vou criar aqui um pacote para salvar os meus controllers. Mesma coisa, New Package. Aqui para salvar os meus models. Caso model. A aplicação da gente ela é uma aplicação simples, então só vou ter um controller e um model. Então não seria necessariamente preciso criar esses pacotes. Mas vamos nos acostumar a trabalhar dessa forma, porque quando você faz aplicações mais robustas, você vai ter vários models, vários controllers. Então isso fica mais organizado se você separar em pacotes. E vamos precisar de um outro pacote chamado repository. Tá? Ok. Como a nossa aplicação é uma aplicação RESTful, ela não tem a camada view, então só tem a camada model controller. Tá? A camada view a gente cria quando a gente tem uma aplicação que possui um front-end para o usuário. Né? No caso aqui, os recursos da nossa aplicação serão consumidos via JSON, então não vai precisar da camada view. Esse repository é um elemento que a gente vai criar aqui no Spring para fazer a união entre o controller e o model. Então, a responsabilidade do repository é justamente fazer interação entre essas duas camadas, né? O controller e o model. Muito bem. Vamos ver aqui o nosso arquivo POM que foi gerado, né? Então, dá um clique duplo aqui no POM. Vocês observem que todas as dependências já estão corretas aqui. Inclusive o nosso banco H2, né? Ó, com.h2 database, ele foi lá e baixou a dependência. O que está faltando agora? A gente configurar justamente o nosso banco de dados aqui na aplicação. Então você vem aqui em Application Properties, dentro da Resources, e aí eu já tenho aqui o código pronto, para não perder muito tempo. Mas o que esse código faz? Eu estou aqui dizendo que eu vou habilitar o console do H2. Então, enable true. Aqui eu estou dizendo qual é a plataforma de banco de dados que a gente vai trabalhar, no caso o H2. O caminho, né, para eu acessar esse console, então barra H2. A URL da fonte de dados que a gente vai trabalhar, do driver de dados. No caso, a gente vai usar o JDBC, que é o driver padrão do Java, atrelado ao H2. Esse argumento aqui, nave, significa que o banco vai ser criado em memória. Se você quiser criar ele numa pasta, basta informar o caminho aqui da pasta, tá? Como a gente vai só testar, pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Aqui eu tenho o nome do usuário, também não vou configurar isso, vou deixar só o usuário padrão dele, sem senha, para a gente testar. E aqui a classe do driver. Então, lembre que lá no nosso POM, a gente, né, criou a dependência e ele aqui vai dizer qual é o driver dessa dependência. Muito bem, vamos salvar, Ctrl S. E agora a gente vai... Opa, tem um errinho aqui no POM, foi que ele identificou. Beleza. Uma coisa que estava dando erro aqui. Tá vendo? SRC. Tá. Tudo certo. Só alguma inconsistência do... Então vamos lá. Aperta aqui na classe principal, botão direito, Run as Java Application. Então a gente vai startar a nossa aplicação. Vocês observem aqui embaixo, no console, que ele vai começar a startar o Spring. Tá? E aqui ele já vai indicando o que está sendo levantado, né? Então, ele já startou o Tomcat, né? Na porta 8080. Já startou o banco de dados, H2, certo?
E aí a nossa aplicação já está aqui pronta para funcionar. Então vamos testar primeiro o banco, né? Eu vou vir aqui no navegador, localhost 8080/H2. Ok, então o nosso banco já está, já subiu. Então posso testar aqui a conexão, funcionou corretamente, tá? Então clicar aqui em Connect e eu já tenho aqui, ó, o nosso banco de dados. Ele não tem nada, né? Tá vazio porque a gente não criou nada ainda, por enquanto. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso código. Então eu posso fechar aqui o Application Properties. Então a primeira coisa que a gente vai criar é o nosso model, né? Então você vai vir aqui no pacote model, botão direito, New Class. Então vamos criar uma nova classe para o nosso banco de dados, ok? Vamos dar um nome para ela. Então vamos chamar ela de livros, tá? Lembre-se que a gente usa o padrão para toda vez que a gente cria uma nova classe, começa com letra maiúscula, ok? Muito bem. Então nós já temos aqui a classe livros. A primeira coisa que a gente vai fazer é informar. Observe que ele já está, qualquer mudança que eu faça, ele já está subindo aqui automaticamente, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é informar que essa classe ela vai ser uma entidade. Então, entity. Tá? Agora, a gente vai continuar aqui com essa parte da geração da nossa entidade. Eu acrescentei já algumas anotações para agilizar o processo, né? Então, aqui a entidade, aliás, a anotação table vai dizer qual é o nome da tabela que eu vou gerar lá no meu banco de dados, ok? Eu tenho aqui o ID, né? Anotação ID e o generated value, cuja estratégia de geração desse campo vai ser auto, ou seja, ele vai detectar qual é o tipo do banco e vai gerar automaticamente um campo ID de auto incremento dentro dele. Agora vamos criar os outros campos, né? Então, column, eu vou dar um nome para minhas colunas, né? Name igual, vamos criar primeiro o título do nosso livro, tá? Então, vai ser do tipo string, private string, e vamos chamar ela de título, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha anotação column, importar, e vamos fazer a mesma coisa para as outras colunas da minha tabela. Então, eu vou ter aqui, além do título, uma descrição desse livro, né? Descrição, também o string. A editora. Eu posso criar também o autor, né? O autor do livro. E mais um aqui para o ISBN. Esse aqui é um código internacional que vai identificar cada livro sendo único, ok? Pronto, então são esses os campos que a gente vai gerar lá na nossa tabela. O que está faltando? Gerar os getters e os setters. Então o Java tem esse detalhe. Então você vem aqui com o botão direito do mouse, source, generated getters and setters. Aí ele já gera automaticamente. Você seleciona todos os campos e ele já gera aqui para gente, né? Todos os getters e setters da minha tabela. Muito bem. Agora está faltando a gente gerar também deixa eu ver aqui, source to string, né? Isso aqui é para quando a gente for manipular os dados, de repente ele não dá problema de conflito com o tipo de dado. Vamos precisar também criar um construtor, né? Para essa nossa classe de livros. Então, public livros. E a partir desse construtor, quando ele for chamar, eu vou criar aqui public livros, vou chamar aqui o construtor que eu acabei de criar, passando como parâmetros todos os campos. Então, título, descrição, editora,
o autor e o ISBN, ok? Pronto. Ok. Então aqui a gente vai fazer a junção, né? This.título igual a título. Vai fazer para cada um dos atributos: título, descrição, editora, autor, e o ISBN. Ok? Esqueci não, de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pronto. Com isso a nossa entidade, né, livros, que vai ser mapeada lá pelo JPA via persistência de dados, lá no nosso banco do H2. Então vamos salvar isso aqui e vamos verificar. Ele já está atualizando lá, ó, já carregou automaticamente. E vamos abrir aqui o banco H2. Então localhost H2. Como é que tá? Pronto, já temos aqui, ó, a tabela de livros que foi criada com os campos que a gente definiu lá, certo? Se eu vier aqui e der um select asteriscos from livros, você vai ver que não tem nada, né? Tá vazio. Mas a nossa tabelinha já foi criada, ok? O que está faltando agora a gente fazer? Então, vamos voltar aqui para o código. Então, eu já tenho aqui o meu model. Falta a gente fazer o controller e o repository. Vamos começar então pelo repository. O repository, ele é uma interface, tá? Então, ele vai fazer a interface entre o model e o controller, né? Então, você vem aqui em New Interface. Aí, vamos dar um nome. Vamos chamar de livros repository. A gente vai adotar o padrão, né, de Camel Toe, né, do Java, tá? Então começa com letra maiúscula, primeira palavra, e começa a segunda palavra com letra maiúscula e não coloca nenhum caractere tipo underline, ok? Pronto. Então, como ele é uma interface, né? Então a gente vai precisar estender algumas coisas aqui. Então essa interface vai estender extends CRUD repository. O que é o CRUD repository? Esse CRUD repository ele é um recurso que o Spring nos dá, aonde ele vai gerar automaticamente todos os recursos necessários para a gente criar um CRUD, né? Consulta, exclusão, alteração, inclusão, então vai estar tudo aqui dentro. Então, a gente já vai criar para a gente toda a estrutura montada. Então, o que a gente vai criar para esse CRUD repository? A partir do meu model livros, né? E se você vir observar aqui, você vai ver que o tipo de dado que ele gerou aqui do ID, ele é do tipo long, né? Então a gente vem aqui, ó, long. Falta agora ele importar o nosso módulo, né? Então import, pronto, já puxou aqui para dentro. Então o que a gente vai fazer aqui dentro? Primeiro vamos criar uma lista, então list de livros. E aí essa lista vai estar associada a um find by editora. Então eu posso localizar os meus livros passando como parâmetros o nome da editora, tá certo? Muito bem. Vamos importar aqui as dependências, né, da biblioteca. Tá vendo aqui, string Java útil. Ok. E vamos fazer pesquisa também pelo nome, né?
pelo título do livro. Então, find by título. Ok? E eu vou passar para ele qual é o título. Então, a gente pode utilizar vários filtros, vários mecanismos de busca. Procurar por título, por editora, por autor, né? Então, é só você ir acrescentando aqui na sua interface quais são os tipos de funções que você vai utilizar para manipular os dados lá no teu módulo, ok? Então, vamos salvar aqui. Então, a gente já tem o nosso repository e já tem o nosso model. O que é que está faltando? O controller, né? Então, vamos aqui com o botão direito, New Class. Então, eu vou chamar ela de livros controller. A gente vai adotar esse mesmo padrão de nomenclatura, tá? Então, aqui no model, eu tenho só o nome da tabela que eu criei. Aqui, o nome do repository. Então, para diferenciar, a gente coloca repository no final. E a mesma coisa aqui, para diferenciar que ele é um controller, a gente coloca controller no final. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente vai gerar esse controller? Esse controller, ele vai ser responsável por toda a parte de regra de negócio da nossa aplicação, né? Então, toda a parte do CRUD, para inserir livros novos, para excluir livros, para fazer consultas, a gente vai trabalhar com ele. E como a gente vai trabalhar ele na forma de uma aplicação RESTful, a primeira anotação que eu tenho que colocar aqui é que ele é um REST controller, tá? Então, estou dizendo para o Spring que essa classe ela vai ser do tipo REST controller. E aí ele já vai automaticamente direcionar as requisições para uma rota que a gente vai criar, né? O endpoint, via JSON, ok? E agora outra entidade que a gente vai criar aqui, aliás, outra anotação, é o request mapping. Essa anotação permite que você informe qual é a rota que ele vai seguir para encontrar os recursos. Então, essa seria a rota principal da nossa aplicação. Então, seria barra, vamos chamar ela de API, né? Já que a gente está criando uma API em REST, né? Pronto, uma API REST para a nossa aplicação, ok? Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar esse meu controller, tá? Com esse repository que eu criei aqui. Lembre-se, o repository, ele é o elo de ligação entre o model e o controller. Né? Eu não vou, aliás, é isso mesmo, model e controller. Eu não vou poder acessar o meu model diretamente do meu controller. Eu vou fazer isso via repository, né? Já que ele é uma interface e ele foi criado para isso. Então, eu tenho aqui o AutoWired. Essa anotação AutoWired significa que ele vai se encarregar de juntar o model com o controller, ok? E aí eu vou informar que eu vou fazer esse AutoWired com o meu livros repository, ok? Então, livros repository. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Vamos importar aqui. E agora eu tenho que importar o meu repository também, né? Pronto. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Crie um objeto livros repository a partir do meu objeto, aliás, da minha classe livros repository, ok? Muito bem. Agora, o que é que eu vou fazer? A gente vai criar uma rota para que a gente veja quais são os livros que estão cadastrados, né? Então, vamos lá. Vamos criar dentro da minha classe livros controller, eu vou criar uma rota. Então, get mapping. Por que get mapping? Porque essa rota é do tipo get, né? Então eu vou obter lá do meu banco de dados uma lista com os meus livros, ok? Muito bem. Então vamos criar aqui public request, aliás, response, né? Ela vai me trazer, então response entity, ela vai ser uma entidade que vai trazer uma resposta para mim. O que é que ela vai trazer para mim? Uma lista de livros, ok? List livros. Muito bem.
E aí, a partir dessa lista, eu vou pegar todos os livros. Então, vamos chamar ela get all livros. Tá? O nome você dá o nome que você quiser. Você podia botar aqui obter todos os livros, enfim. E eu vou passar como parâmetro, então, request. Required igual a false. String título. Ok? Então ele vai buscar todos os livros que tem o parâmetro que eu vou passar para eles, certo? O que eu vou aqui? Deixa eu falar aqui o get mapping. Livros repository. Deixa eu salvar aqui. Response entity import. Faltou importar aqui, né? Faltou importar também a lista. E faltou importar o meu objeto de livros. Ok? E o request parâmetro também. Ele vai ficar dando esse erro porque eu não coloquei nenhuma função de retorno, né? Então, return true. Por enquanto, vamos dar um return true aqui para ele. Public class, livros, controller, tá tudo certo. Deixa eu ver o que tá vendo aqui que ele tá dando esses erros todos. Tá ok. Agora eu vou ter um get mapping, onde eu vou buscar os livros, public response entity, obter uma lista, e essa lista vai ser uma lista de livros, get all livros, request para required igual a false. Opa, já vi, faltou fechar aqui, né? String título. Beleza. Agora foi. Besteirinha aqui, né? Então vamos lá. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma verificação. Try, onde eu vou verificar se a minha lista de livros, tá certo? Vou chamar ela de livros. É igual a um novo array. Então eu vou gerar aqui um novo array, tá certo? Um array list, né? A partir dos livros que ele encontrou lá no meu banco de dados. Por que eu coloquei isso aqui no try? Porque ele só vai criar esse array de livros se houver, né? Então primeiro ele vai verificar, se não der nenhum erro, aí ele gera isso aqui, ok? Aí vamos verificar se o que a gente vai verificar? Se o título que eu passei, deixa eu ver se está certo aqui. Isso, se o título que eu passei como parâmetro foi igual a null, ou seja, se não tem título, né? Aí eu vou fazer o meu livros repository. Vou fazer uma busca, find all,
lá dentro do meu repository, né, de livros. E aí, for each, para cada livro, com os pontos add, livros, os pontos add. Beleza. O que é que eu tô fazendo com isso? Estou dizendo o seguinte: localize lá se houve algum livro, tá? Se houver, adicione aqui, aliás, encontre lá no meu livros repository e encontrando para cada um deles, adicione aqui no meu array, né? Na minha lista, tá? Caso contrário, else, o que é que vai acontecer? O meu livros repository, ele vai encontrar o título, né? Eu criei aqui, ó, find by título. Então é o seguinte, se eu não passar o parâmetro, por isso que o required dele está como false, porque é o seguinte, eu posso ou não passar esse parâmetro. Se eu não passar o parâmetro, ele vai trazer todos os livros que tiver lá e vai preencher a minha lista. Se eu passar um parâmetro, ou seja, se eu der um nome de um título de livro, aí ele vai lá e busca pelo título que eu passei para ele, certo? Find by título, ponto, for each, faltou aqui completar, né? Livros, dois pontos, joia. Ok, então esse teste aqui está finalizado. Aí agora eu vou verificar o seguinte: se livros estiver vazio, is empty. Se ele estiver vazio, o que é que vai acontecer? Eu vou retornar um novo response entity, né? Ou seja, eu vou dar uma resposta lá para minha requisição, new response entity, passando como parâmetro um http status no content. Então veja que eu tenho vários estados que eu posso passar lá para a minha requisição, né? Então nesse caso, se eu não tenho livros, né? Se eu não, o meu array está vazio, se eu não encontrei nenhum livro que correspondesse à minha pesquisa, ou se o banco de dados estiver vazio, ele vai retornar para a minha requisição um no content, ou seja, ele vai retornar nada, né? Não vai ter nada lá dentro, ok? Muito bem. O que mais? Então, isso aqui eu estou verificando se ele não tem nada dentro, né? Se não tem nenhum conteúdo. Se tiver algum conteúdo, ele vai cair aqui no return new. Aí eu vou retornar uma nova response entity, né? Uma nova entidade de resposta. E aí eu vou passar como parâmetro livros com o http status ponto ok, tá? Então, se tá tudo ok, se ele encontrou lá, deixa eu ajeitar aqui. O que vai acontecer? Eu vou retornar lá para minha requisição o livro, os livros que foram localizados e o status ok, dizendo que deu tudo certo, ok? Deixa eu salvar aqui, para não perder o que já foi feito. Isso aqui é o try, né? E o catch, eu vou gerar uma exceção, exception. E nessa exceção eu vou retornar turn um novo response entity, uma nova entidade, né? E essa nova entidade ela vai conter nulo status ponto internal server erro.
Ele vai retornar uma mensagem que deu um erro genérico lá no meu servidor, certo? Muito bem, pronto. Então nós já temos aqui a nossa primeira rota, né? Livros, aonde eu vou verificar lá se existem livros ou não. Ok? Salvar aqui. Não tem mais nenhum erro. Tá tudo certo. E vamos abrir lá o nosso Postman para fazer um teste com isso aí, certo? Então aqui no Postman eu vou passar a minha URL, certo? Então 8080 barra API, né? Vamos voltar aqui, ó. Então API é a minha rota principal e a partir dela eu vou passar a rota livros barra livros, ok? Aqui no body eu posso passar alguma informação, né? No caso eu poderia passar o nome de um livro, mas eu vou deixar em branco, tá certo? Para ele tentar ir lá buscar todos os livros. Então send, olha lá, retornou no content 204. Vamos bater aqui, no content, livros empty, de fato ele foi lá. Veja que aqui ele retornou nada, né? Tá vazio. Não tem nada aqui para ele retornar. E ele mostrou o status no content. Ok? Isso aí, como a gente está trabalhando com web service, como ele vai passar isso aí para a aplicação que fez a requisição, quem desenvolveu a aplicação pode verificar. Se o que chegou foi um erro 204 no content, aí você cria lá um tratamento específico, uma mensagem bonitinha para o usuário. Infelizmente, não existe o livro pesquisado na nossa base de dados. Enfim, aí fica ao critério, né, de quem desenvolveu a aplicação. Ok? Mas, por enquanto, a nossa primeira rota está funcionando sem problema nenhum. No nosso próximo encontro assíncrono, a gente vai criar todas as outras rotas para a gente inserir livros, para a gente fazer pesquisa por editora, para a gente excluir livros, tá? Então a gente vai dando uma melhorada no nosso projeto. Ok, pessoal? Então testem aí para ver se o de vocês funcionou legal. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Obrigado.